Ei, professora, quase que eu me engasgo. Isso aí, pessoal. Estamos voltando agora com a aula 35.2. Uma aula de revisão. Mas antes, não é, professora Tabi? Olha, chegou aqui pra gente material muito legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Sabe o que é? A gente chegou aqui na homenagem dos nossos alunos, né, Isso professora? mesmo. Essa aqui é a nossa aula 35.2, professor Marcos. Olha quem tá aqui com a gente, a sua turminha. Coloca aí pra gente, diretor. Olha aí, a turma da escola Cláudio Manuel da Costa, do distrito de Colina Verde. Nós estivemos aí com o Saeb, né, galera? Um abração, beijão pra todos vocês. Gente, a turma do professor Marcos, ela é composta pelo Michael, pela Ellen, a Érica, Roseli, Lauriane, Josiele, a Bruna, o Luan, o Nicolas, a Rayane, a Cassandra, Lucas, Mariana, Laura e Isabela. Galera, um forte beijo pra vocês. É um enorme prazer estar aqui juntinhos e aqui, ó, essa aula é todinha pra vocês. Aula de revisão, 35.2. Isso aí, então vamos pra telinha agora, vamos falar sobre a fecundação. Né? Vale lembrar daquele conceito primordial da fecundação, que é a união, é o encontro do espermatozoide com os óvulos. E de acordo com o tipo de fecundação, nós temos dois tipos, não é mesmo, professora? A fecundação externa e a fecundação interna. A externa, o nome já está falando, né? Que acontece o quê? Fora do corpo, externamente, em ambiente. Já a fecundação interna, ela acontece internamente, né? Nas fêmeas. Além de falarmos da fecundação, dos tipos de fecundações externa e interna, também falamos sobre determinação do sexo e os sistemas que estão determinando esse sexo. Falamos do sistema XY, deixa eu ver aqui se tá, não tá, a canetinha não tá ativada, deixa eu ativar essa caneta, eu acho que agora deu certo. Falamos sobre a determinação do sexo, sistema XY, sistema ZW e o sistema X0 ou X ausente aí, né, professora? Isso. Então, a gente conseguiu fazer esse apunhado, falamos dessas relações de sistema, que no sistema, por exemplo, XY, a fêmea, ela é homogamética, porém, no sistema ZW, a fêmea, ela já é o que, professora? Heterogamética. Perfeito. E já no sistema X0 ou X ausente, o macho, né, para ele ser macho, ele tem que ter a ausência do outro cromossomo sexual. Por isso que o cariótipo do macho, ele sempre vai ser o quê? Ímpar nesse tipo de sistema. Vale lembrar também que enfatizamos o hermafroditismo, né, quando a gente fala das minhocas, que são organismos que vão possuir sistema reprodutor masculino e feminino. Além desse organismo, desse tipo de organismo, falamos também de um outro tipo de reprodução, que é a paternogênese. Essa paternogênese, né, você vai ter aí a ausência da fecundação. Então, o que vai acontecer? O macho gerado, que é chamado de zangão, né, nas abelhas, ele não tem parte no gene masculino, somente da fêmea. Ele vai ter característica ou genes apenas da fêmea, por isso vai formar o zangão. Os demais representantes do grupo das abelhas, você vai ter, aí as operárias vai ter a parte masculina e feminina, tá? Somente os zangões vão ser gerados a partir disso aí. E aí a gente falou também no processo de conjugação, né, professora? Justamente. Nós falamos que dentro desse processo, nós vamos ter bactérias que, a partir do seu plasmídio, você tem aí a bactéria 1 e a bactéria 2, que vai ser uma vai passar parte do seu material genético para a bactéria 2. Essa conjugação justamente está relacionada a essa ponte que se forma para que parte desse plasmídio, que é o material genético contido no plasmídio, vai passar para a bactéria 2. Então, essa bactéria 2, ela vai ter tanto o seu material ou DNA cromossomal da bactéria, quanto também parte do
aliás, parte ela vai ter um plasmídio da bactéria 1, tá bom? Então vai ter essas duas cargas genéticas aí. Então, gente, finalizando aqui, né, vale lembrar que esses são os conceitos que vimos na nossa aula. E agora é aquele momento da atividade de sala. Eu espero que vocês façam uma boa atividade e já já a gente se encontra. Tchau! Galera, essa a atividade da aula, tá? Esse momento da atividade, você vai ter que prestar bastante atenção, porque a gente escolhe, seleciona algumas questões para serem trabalhadas, reforçadas a partir daquilo que a gente trabalhou com vocês durante a aula. Agora, existem questões que vão estar ali fechadas, questões objetivas, onde você vai ter alternativas. Tem gente que gosta, que curte alternativa, porque né, ficou meio na dúvida, não está sabendo muito bem do conteúdo, e aí prefere ter as opções, né? Aí quando chega estudou mais ou menos aquela alternativa, diz, eita, essa daí, que eu lembro do professor falando disso aí. Mas as questões abertas são aquelas que você vai ter que escrever, você vai ter que reforçar um pouquinho, né? Você vai ter que lembrar e colocar ali com as suas palavras a compreensão de um ponto, né, do conteúdo. Isso aí, professora. Então vamos lá para a primeira questão, questão 1, que é o nosso momento de tirar dúvidas. É nessa hora que a gente vê se realmente a gente conseguiu assimilar o assunto estudado. A questão 1, ela fala o seguinte: apesar de pouco frequente nos seres humanos, o hemafroditismo é uma condição comum em algumas espécies, né? O exemplo aqui que a gente falou da minhoca. Esse é o caso, por exemplo, do que? A letra A, a alternativa, ela já fala o seguinte, das minhocas que realizam autofecundação. Opa, na aula a gente enfatizou bem que as minhocas, elas, apesar de produzir tanto gameta masculino quanto feminino, elas vão se parear e elas vão, através lá do clitelo, vão ter a troca dos gametas. Onde uma minhoca que tem o gameta feminino, vai ter esses gametas femininos fecundados pelo espermatozoide da outra minhoca e vice-versa. Então, esse processo de troca é chamado de fecundação cruzada e não autofecundação. E a professora já deu até o spoiler aqui, a gente já sabe até qual é a alternativa correta, mas vamos continuar e fingir que a gente não sabe. Né? Eu acho que vocês aí já tiraram. A pergunta é isso? Não. É isso aí, professora. Né? Ele está perguntando o caso de quê? Qual é o exemplo que condiz com o hemafroditismo? É o conceito de hemafroditismo. Então, a alternativa B, né, ela fala das tênis que são hermafroditas, mas são incapazes de se autofecundar. Nada a ver com o que a gente viu nessa aula. E a alternativa C fala das minhocas, ok, que apesar de serem hermafroditas, que foi o que a professora aqui já deu o spoiler bem no início aqui dessa resposta, tá. Apesar de serem hermafroditas, realizam apenas fecundação cruzada. Deixa eu pontuar isso aqui, gente. Vamos lá, vocês, vamos da ver se tá tênia. funcionando. A tênia, ela é um verme, né? Que a gente contrai aí, a chamada teníase, através da carne mal assada, cozida dos porcos, né? E aí, quando você ingere parte desses ovos, e aí no seu intestino, as proglótides chamadas, são pedacinhos. Essas proglótides, elas têm, são trechos ou pedaços hermafroditas. Isso está certo. Só que aqui está dizendo a questão que elas não são capazes de se autofecundar. E é errado. Quando você toma uma medicação para tratar a teníase, essa medicação ela quebra toda a tênia, que ela se desenvolve cheio de vários fragmentos de proglótides juntos, e aí ela vai morrer. Só que você tem que fazer o acompanhamento todinho, fechar esse tratamento para que nenhuma proglótide sobreviva. Porque se sobreviver, essa proglótide que tem as duas estruturas, tanto masculina e feminina, elas vão se autofecundar sim, tá? Isso aí, professora. Então, vamos continuar aqui. Digamos que a gente já tenha passado aqui pela alternativa C. A gente já sabe que a alternativa C é a correta.
Vamos agora para a alternativa D. Das tênias, que são hermafroditas, mas se reproduzem por meio de esporo. Não, Essa aí já está tem incorreta, esporos. até porque a professora acabou de explicar aqui como acontece gameta, a reprodução delas. E a alternativa é dos mamíferos quadrúpedes, Tá como os faltando leões. aí. Clica mais um pouquinho, não? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. Não, né? Porque ficou dos quadrúpedes, dos mamíferos quadrúpedes como leões. Como leões. Ah, Ele não, só deu não, os exemplo mamíferos aqui. É não porque tem, aqui, na não, verdade, essa hermafroditismo questão, não, ela não. tá pedindo exemplos de animais, né? Os leões, eles que são dioicos. hermafroditas. Tem macho e fêmeas, Justamente. então não Então, tem a nada a ver. alternativa E, a professora está descartada. A alternativa correta é a C, das minhocas, que apesar de serem hermafroditas, realizam apenas fecundação cruzada. Perfeito. Vamos então agora para a questão 2, que é uma questão aberta. Essa questão aí é bem fácil, né? Diferencie fecundação interna e externa. Vamos então aqui para a resposta. A fecundação interna é aquela que ocorre dentro do corpo do animal, no caso aí da fêmea. Já a fecundação externa ocorre fora do corpo, geralmente na água ou em ambientes úmidos, que foi o exemplo que a professora deu dos anfíbios aí, tá bom? Que tem essa capacidade, não só os anfíbios, né? Os peixes também fazem parte aí desse grupo que também tem essa predisposição a ter esse tipo de fecundação externa. Continuando aqui, vamos agora para a questão de número 3. Olha aí, a questão 3, ela já é mais aqueles sistemas, né? aí que você vai fazer a diferenciação. Lembra dos sexos da indivíduos. importância da gente saber e distinguir os tipos de sistemas estudados nessa aula. Vale lembrar que estudamos o sistema XY, o X0, que é o X ausente, e o sistema ZW. Mas vamos ler a questão para a gente conseguir assimilar melhor esse assunto. Vamos lá. No sistema XW ou XY, as fêmeas apresentam 2 cromossomos sexuais, XX. E os machos apresentam um X e um Y. Sendo os machos, portanto, heterogaméticos, ou seja, diferentes. E no sistema ZW, como isso ocorre? Então, ele conceitou aí o sistema XY, mas ele quer saber mesmo como é que acontece o sistema ZW. Até então, ele deu aí o spoiler aí para vocês que XX é fêmea e XY é macho. Mas e no sistema ZW, professora? Ele já tá dando uma dica porque nesse sistema, igual? Os heterogaméticos são os machos. E no sistema ZW, isso acontece? Será? Lembra que a professora falou que parece que é o diferente, ao contrário? Então, vamos lá aqui com as alternativas. Nesse sistema aí, ele fala Você tava pensando que era só para dizer se era heterogamético ou homogamético? A alternativa A, gente, ela já fala o seguinte, que a fêmea é homogamética, ZZ. Será? Será? Lembra quem é homogamético nesse sistema? Não é a fêmea, é o macho. O macho que vai ser o quê? ZZ. Eu vou até colocar aqui o símbolozinho, né, professora? Eu não sei fazer direito, né, mas é o símbolo. O símbolo. Não ficou muito legal esse símbolo, não. Eu vou apagar. Tô tentando aqui, mas aqui tá desse lado. A borracha não tá me favorecendo aqui, professora. Apagou aqui. Pronto. Vamos lá, professora. Caneta melhor. Vou tentar fazer aqui de novo o símbolo. Isso, uma espadinha. Pronto. Pronto, agora ficou melhor. Tá bom? Então, a fêmea é homogamética? Não. Quem é homogamético nesse tipo de sistema, no ZW, é o macho. Alternativa B. O macho também é heterogamético, também ZW. é que pega, né? Aí já mata a questão, né? Você sabe que isso aí já pode eliminar essa alternativa. É mais uma alternativa que você não deve marcar. C. A fêmea é heterogamética? Até aí tá correto. A fêmea nesse sistema ela é heterogamética. Só que aqui tem um erro aqui, ó. Porque ela fala que ela é heterogamética, porém WZ. A descrição do sistema ou é ZW ou é ZZ. Justamente, não existe o WZ. A alternativa D, ela fala que o macho é homogamético, WW. Nada a ver, nem falamos, né, desse WW como homogamético que definisse o macho. Homogamético é isso, é igual, porém não é WW, e sim Justamente, ZZ. justamente. O WW não define macho.
Então, a alternativa que sobra e é a correta é a alternativa de letra E. A fêmea é heterogamética. Não WZ, mas sim ZW. Isso aí, ó. O ZW. E o macho é o quê? ZZ, isso mesmo. Vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4, ela fala que em bactérias não ocorre reprodução sexuada, mas recombinações genéticas, né? Que eu posso dizer ali, que é o que a gente acabou de explicar aí da conjugação. O tipo de recombinação... Poxa, professora, eu já premiei vocês, eu já falei a resposta antes do tempo. Mas tudo bem, não finjam que vocês não escutaram. Ele teve um que tava no banheiro, não viu, não. Não escutou. Não espalhe para esse que tava no banheiro, hein, gente? Então, o tipo de recombinação em que uma bactéria doadora transfere genes do plasmídio para a bactéria receptora é denominada de quê? Vamos lá, transdução? Não. Esporulação? Também não. Transformação? Não. Conjugação? Não sei, talvez. Será? Cisparidade? Não. Então, a resposta correta aí para a gente matar essa questão é a alternativa D de dado, conjugação. Vamos então agora para a nossa última questão, que é a questão de número 5, que ela é uma questão extensa, né, Vamos professora? lá. 2 fêmeas de dragão de Komodo, a maior espécie de lagarto do mundo, surpreenderam biólogos ao se mostrarem capazes de procriar sem terem sido fecundadas por machos. Eu acho que já tá dando um spoilerzinho. A partenogênese, nome da concepção imaculada do jargão científico, foi observada em 2 zoológicos na Inglaterra. A fêmea, normalmente a gente associa a partenogênese com as abelhas, zangões, né? Mas a gente olha que aí esse já caso é um aqui é um outro lagarto, caso, né? Um réptil. A fêmea Flora pôs em maio 25 ovos, sem que tivesse cruzado com o macho dessa espécie. A fêmea Sungai pôs ovos dos 2 anos e meio após o seu último contato com o macho e seus filhotes eram sadios. Os cientistas submeteram as ninhadas das 2 fêmeas a testes de paternidade e descobriram que o genótipo... Tem a fêmea Sungai e a Flora. Os cientistas submeteram as ninhadas das 2 fêmeas a teste de paternidade e descobriram que o genótipo combinado, geralmente dos filhotes, reproduzia exatamente o de suas mães. Analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, gente. 1. As 2 fêmeas de dragão de Komodo reproduziram-se assexuadamente, pois não houve fecundação de seus gametas por gametas masculinos. A gente pode considerar isso aqui como resposta correta. Por quê, professora? Vamos voltar aqui, porque aqui ele fala que ele já dá o spoiler, gente, aqui da paternogênese, quando acontece com a fêmea Flora, e aqui ele não fala diretamente, mas ele dá uma indireta quando ele fala que quando eles fazem um teste de DNA, de paternidade, os filhotes de ambas, né, as fêmeas, Sungai e Flora, têm exatamente o quê? O genótipo, os genes apenas de suas mães. Quando ele fala isso, eu já tenho como conclusão que a Sungai também passou por um processo chamado paternogênese. Opa! Por isso, eu já posso considerar a alternativa 1 como alternativa correta. Mais uma vez aqui, vou fazer um V melhorzinho aqui para vocês. Verdadeira. Se meu V, meus rabiscos tão feios. A reprodução assexuada gera maior variabilidade genética? A gente conceituou assexuada, né? Elas são iguais. Formam mesmos indivíduos, né, com as mesmas cargas genéticas, tá? 3. Os indivíduos gerados por reprodução assexuada são geneticamente idênticos. Correto. Podemos considerar aí. Isso. A 4. A reprodução assexuada envolve a combinação de material genético entre indivíduos da mesma espécie e, por isso, gera menor variabilidade genética. Não está correto. Então, o que a gente já sabe? Que a alternativa, né, a afirmação 1 e a afirmação 3 são as afirmações que vocês devem estar marcando Letra aí D. na atividade. É isso aí, galera. Foi um prazer ficar aqui com vocês, mas a gente vai ter que partir. Já já a gente volta de novo com outra aula. Isso aí, até daqui a pouco. Beijo.